Fala pessoal, estamos de volta com os podcasts agora pelo site blog.doseextra.com. São podcasts quinzenais sobre desenvolvimento, sobre produção gráfica, design e multimídia. Na verdade, são os podcasts com um pouquinho do que a gente trabalha dentro da Dose Extra. Vamos ter vários convidados aqui para falar sobre os assuntos pertinentes. Nesse primeiro episódio, então, gravei com o Matheus Ávila, que é desenvolvedor front-end. Ele que trabalha com WordPress já há um bom tempo. Esse episódio estava gravado há um tempinho, então ainda o blog estava no WordPress, agora ele está no Hugo. Não que o WordPress tenha se tornado uma péssima opção, não, pelo contrário. É que com o Hugo a gente consegue economizar alguns centavinhos aí, alguns reais, não precisando de banco de dados e servidor mais robusto. Bom, espero que curtam. Não deixem de acompanhar nos nossos canais oficiais, tanto no Facebook, que é facebook.com/doseextra, no Twitter, que é twitter.com/site Dose Extra. Esse que vos fala é o Regis Tonkel, que também pode ser encontrado no Twitter por twitter.com/Regis Tonkel. O Matheus Ávila deixou as informações de contato dele no post. Então, sem mais delongas, vamos lá. Então estamos aqui com o Matheus Ávila, que é desenvolvedor front-end. Hoje, reinaugurando o podcast do Dose Extra, vamos conversar um pouquinho sobre o desenvolvimento web, especialmente desenvolvimento com WordPress. Vamos tentar desfazer alguns mitos. Vamos tentar também contar algumas vantagens que tem o WordPress. Uma conversa bem interessante aqui. Esperamos que no final você saia daqui desenvolvendo para a plataforma WordPress. Matheus, seja bem-vindo. Faça as honras, por favor. Boa noite, pessoal. Meu nome é Matheus, para quem não me conhece. Moro em Bento Gonçalves há mais de 4 anos. Trabalho em desenvolvimento web há 10 anos, desde Florianópolis e aqui em Bento Gonçalves, né? Minha experiência é front-end. Pode ver que eu não tenho conhecimento, não me considero um back-end, né? Aquele desenvolvedor que mexe com o servidor. Entretanto, eu utilizo da ferramenta WordPress para fazer códigos para back-end, criando gerenciadores de forma mais rápida e intuitiva para todos os tipos de cliente. De cliente de tamanho pequeno, que pode ter, por exemplo, uma lista de produtos, uma lista de notícias de um blog, até grandes empresas como a Rede Globo, que ela faz uso do WordPress e também em seus blogs, nas suas plataformas internas. O próprio ESPN também tem uma rede de blogs que ela utiliza o WordPress por base, e todo esse pessoal todo nutre o site com bastante conteúdo usando o WordPress, né? É uma ferramenta muito boa, muito fácil de fazer plugins, muito fácil de fazer temas, muito fácil de aprender, porque tem toda uma rede de documentação muito bem elaborada. Bom, só para contextualizar, então, o WordPress é um gerenciador de conteúdo, ele é um CMS, né, como a gente conhece. Acredito que é o mais famoso da atualidade. Eu acho que não tem nenhum outro gerenciador de conteúdo tão poderoso e tão utilizado quanto o WordPress. Ele que surgiu lá em 2003, se eu não estou enganado, foi a partir do B2Keflog, né, Matheus? Não sei se tu acompanhava nessa época. Não acompanhava essa época. A história é que o dono da Automatic, que hoje é a empresa que trabalha por trás do WordPress, ele... esqueci o nome, acho que é um holandês, esqueci o nome dele especialmente. Mas o que ele fez é o seguinte, ele ficava acordado todas as noites querendo elaborar uma forma onde ele poderia ter um gerenciador rápido, fácil e focado numa série de templates, né? Ele ficaria tranquilamente fazendo os templates, fazendo um gerenciador que os arquivos do gerenciador, os arquivos do tema influenciavam diretamente o arquivo do gerenciador, né? Ele queria fazer uma solução rápida, fácil de mexer. No primeiro momento, o WordPress era focado para blogs, né? Depois, com o crescimento e com a utilização dele em grande escala para um projeto open source, ele se tornou altamente utilizado em praticamente todas as necessidades de web hoje. Tu concorda comigo que talvez um dos motivos do WordPress ser tão famoso é pelo fato de qualquer um poder
pegar o código, instalar no seu servidor, talvez modificar, criar documentação sem estar atrelado com uma empresa. Eu acredito que esse é um fator importante para a popularidade do WordPress, né? Sim, ele segue bem aquela política dos 4 pontos que o pessoal do open source utiliza, né? Pelo fato de poder pegar, poder melhorar o produto, poder compartilhar essa melhoria do produto. Isso é sensacional, né? Tu vê que o WordPress ele é um projeto tão amplo que tem equipes que trabalham com plugins exclusivos para WordPress, equipes que trabalham com traduções para todos os idiomas, equipes que trabalham só com documentação, equipes que trabalham para criar temas. E é praticamente uma cadeia muito grande de gente que trabalha, que disponibiliza só horas do seu dia para trabalhar com o WordPress, né? E para empresas que elas têm aquele medo assim, um código privado, copiar um código de fora, e agora posso correr o risco de ser processado. O WordPress, por ser open source, ele resolve essas questões, né? Ele é uma solução bem robusta, que oferece bastante possibilidades para os usuários, né? E de uma forma razoavelmente simplificada. Se tu tem um domínio bastante grande de HTML, CSS e entende as funções do WordPress para construir temas, consegue fazer isso de uma forma muito rápida. E isso foi potencializado por causa da comunidade. Se não fosse em comunidade, o WordPress não teria tanta força como tem hoje, né? Ser praticamente o CMS mais utilizado no mundo. Sim, ele está concorrendo ali com empresas como o Google, né? Com o Blogger, por exemplo, e concorrendo, quando eu digo, e ganhando, porque todo mundo sabe que no ramo de blogs, se tu quer ter algo mais profissional, eu estou usando aspas aqui, mas com um controle maior sobre o teu código, tu vai utilizar o WordPress e não o Blogger. O WordPress também é interessante saber que tem 2 meios de distribuição dele, né? Um é tu baixando o código e colocando no servidor. Então, por tua conta, tem vários servidores de hospedagem que possuem ambientes especialmente planejados para WordPress. E tem o outro meio que é através da plataforma WordPress.com, que aí se utiliza dos servidores deles com já instalado e ele se assemelha muito ao Blogger, porque daí tu não tem tanto acesso a modificações, é somente os temas que são disponibilizados através da plataforma, os plugins também, que é bem diferente da liberdade que se tem quando se instala o WordPress num servidor privado, que aí se faz de tudo, né? Eu acredito que justamente por pensar num ecossistema onde não é somente... Porque o WordPress foi pensado para pessoas escreverem os seus conteúdos, né? Tanto que ele é muito bom para otimização de busca. Acredito eu que tem plugins, eu não estou por dentro de plugins específicos para otimização de busca. Mas acredito que uma otimização de busca pode ser feita com plugins que podem auxiliar o desenvolvedor ou o criador de conteúdo de uma forma muito fácil. A utilização de URLs elegantes já é padrão desde versões antigas, versão número 2, versão 3. E é muito fácil de que a pessoa só fique pensando no conteúdo. Porque às vezes é o que acontece antigamente. Tinha que pensar no conteúdo, tinha que pensar em converter a URL elegante, mexer com htaccess. Isso é muita complicação para desenvolvedor e também para o criador de conteúdo. Mas o criador de conteúdo, que tem que mexer com códigos do servidor, né? Aí fico pensando que o WordPress, tendo essa possibilidade de usar a ferramenta do .com, você já tem lá a ferramenta para usar, gera o teu conteúdo e pronto. Ele é muito bom para otimização de busca, assim, muito bom. É o recomendado hoje no mercado. Se quiser uma otimização de busca fácil, que tu pode segmentar por tipo de tema, o WordPress é campeão. Uma solução feita à mão, que eu te digo feita à mão é que usando, por exemplo, uma solução usando uma linguagem, um framework PHP, eles têm que fazer muito mais código, o que o WordPress já tem pronto, assim, quanto em relação à otimização de busca, né? Acho que essas necessidades que vão botando ele como um ecossistema bastante completo, assim, de trabalho. E é legal também lembrar que, por exemplo, o WordPress funciona praticamente em qualquer tipo de servidor. É uma das vantagens dele também, por exemplo, desde Apache, NGX, funcionando inclusive no IIS, dentro de servidores Windows. Então, quase não tem limitação, tu pode instalar em qualquer tipo de servidor. E aí desse ele é muito bom, porque além de ser hospedagens de graça, como a Hostinger, hospedagens como o Umbler, que tu fica um tempão sem pagar, tá só pagando depois que tu cadastra todos os dados lá com eles, óbvio, né? Hospedagens como Local Web,
hospedagens como Kinghost. Todas essas empresas têm soluções fáceis de instalar o WordPress, configuradas dentro das plataformas, né? Não é um negócio assim que tu vai ter necessidade. E fora, a instalação em 5 minutos, em 5 cliques, é muito simples. Talvez mesmo a pessoa, tipo assim, eu não tenho muita experiência, mas se ela já tem um mínimo de domínio de PHP e MyAdmin, ela consegue instalar isso num servidor. E é muito mais barato do que, por exemplo, utilizar uma solução em Laravel. Laravel é uma solução é um framework que possibilita muitas coisas fantásticas, né? Só que tem um pequeno problema de exigir um servidor mais parrudo. E às vezes tu quer testar o mercado, quer testar o conteúdo, o WordPress tem uma solução muito mais fácil. Inclusive para e-commerce, que a gente pode falar em outra hora do WooCommerce, que também é fantástico. Que foca a pessoa em desenvolver conteúdo, não em apenas a pessoa chegar e tem que programar o site e depois passar no conteúdo. Né? Tu divide melhor as tarefas assim com o WordPress. Isso que é muito legal. A vantagem dele também são os plugins, né? Porque hoje em dia tem plugin para qualquer coisa. Tem plugin para cache, plugin para podcast, plugin para otimização de imagem, otimização do Cloudflare, o que tu imaginar, existe plugin. Inclusive de segurança, né? Tu pode olhar a stack do Sucuri, ela trabalha muito bem em investigar dentro do seu WordPress se tem pragas digitais. Claro que nem todo plugin é seguro. Tem plugins como o Revolution Slider, que ele por muito tempo foi problemático e foi entrada de vírus, né? Dizer que o WordPress é uma plataforma 100% segura, isso não existe nenhuma plataforma. Entretanto, a comunidade desenvolveu ferramentas muito seguras e muito ágeis de ver pragas. Esse blog, o Sucuri, que eu recomendo depois, a gente pode botar na descrição do nosso material, ela é fantástica assim, para investigar dentro do teu código se tem código malicioso. E claro, ele é mais atacado porque ele é muito visado. Entretanto, toda hora tem uma atualização de segurança. O WordPress ele tem atualizações de segurança quase que semanais para atualizar a ferramenta. Muitas vezes uma solução que tu desenvolve, o PHP na mão, o MySQL na mão, ela pode estar alvo de novos tipos de ataques que o desenvolvedor, quando desenvolveu isso, muitas vezes há 3, 4 anos atrás, nem imaginava. Por exemplo, muita gente não imagina o tal do ataque via Rainbow Table, daquelas tabelas que estão gravando os nomes das tags, das hashes, usando SHA-1, por exemplo, essas codificações que antigamente eram bem seguras, hoje em dia elas não estão sendo seguras, né? E o WordPress toda hora trabalha com a questão da segurança. Ele tem uma equipe muito grande que nos últimos 2 meses lançou 4 versões de segurança, o que é muito bom, muito estável, deixa o desenvolvedor mais tranquilo, porque ele só fica focado no tema e não mexer no back-end do WordPress, né? Bom, agora que a gente já vendeu bem o peixe, acredito eu, né, Matheus? Vamos conversar então um pouquinho o que te motivou a começar a desenvolver com o WordPress. Depois eu vou falar um pouquinho também do meu cenário atual de trabalho, mas quero começar sabendo de ti o que te motivou a pelo menos se interessar pelo WordPress, né, como uma opção profissional. Olha, acredito que o WordPress ele tem algumas ferramentas fantásticas que quando tu mexe pela primeira vez, tu pensa o seguinte, ele não vai solucionar meus problemas, mas se tiver, por exemplo, uma página simples e uma postagem, o WordPress está pronto e vendo. Aquele cliente que não tem muito dinheiro, posso fazer uma solução rápida para eles no WordPress, crio um tema para ele e pronto. Entretanto, estudando mais a ferramenta, comecei a investigar plugins fantásticos como o Advanced Custom Fields e o Custom Post Type UI, que eles possibilitam o crescimento do teu projeto. Consegue criar um projeto muito mais robusto, mais complexo. Consegue criar posts customizados, pode criar páginas específicas com templates que podem ser utilizados. Pode até pensar em uma lógica de componentes, que é o futuro hoje do desenvolvimento front-end. É que todo mundo fala em componente. Em WordPress é razoavelmente simples. Tu pensar em componentes criando, por exemplo, templates que se repetem no teu projeto. Mesmo assim, mesmo que não seja algo tão desenvolvido como é hoje nos templates mais avançados, assim, quem usa JavaScript, mas o WordPress possibilita esse tipo de coisa, de reutilização do código de uma forma razoavelmente simples. Estudando mais o loop, as funções, por exemplo, o WP Query, tu consegue fazer muitas mágicas que se tu fosse fazer em outras linguagens, em outros frameworks, talvez tu tivesse dificuldade. E mais, tu foca só no teu tema. O que isso é fantástico, porque tu não tem responsabilidade direta com o back-end do WordPress. Não tem que ficar preocupado com as funções do WP Admin, que são a equipe que resolve o problema.
Tu não tem que ficar pensando, eu preciso resolver o upload do WordPress. Eu preciso desenvolver um sistema de upload que grava no banco de dados. Tu pensa assim, ó, ele bota pro desenvolvedor front-end como eu, ele dá um poder muito grande. E às vezes a gente basta fazer o HTML e desenvolver os loops. Praticamente se tu aprender a fazer os loops usando WP-Query, tu faz qualquer projeto. Semana passada eu fiz um projeto para STU Open. Ele é o Campeonato Mundial de Skate Urbano, que é feito pela equipe da Oi, junto com a empresa que eu trabalho, a Café das Quatro, empresa do Rio de Janeiro. A gente desenvolveu uma solução que, inclusive, se eu fosse há um ano atrás, eu ia dizer, é inviável fazer WordPress, que era fazer um ranqueamento. Como assim um ranqueamento? Esse ranqueamento do campeonato tinha, por exemplo, uma bateria assim, de dias, né? Cada dia tinha uma bateria, e cada bateria tinha 10 pessoas. E aí tinha 3 baterias, 10 de cada um tinha as suas notas, né? E vai tendo eliminatórias. Quem olhar o site do oistuopen.com vai perceber que esse ranking ele tem uma lógica bastante complicadinha, cheia de detalhes. Tipo, há um ano atrás a pessoa ia olhar, isso não dá para WordPress, vamos fazer um sistema pronto e beleza. Só que com plugins fantásticos como o Advanced Custom Fields, eu consegui fazer essa lógica de repetição de dados, de fazer loops mais complexos, loop dentro do loop, de um jeito tão maravilhoso que praticamente não faz sentido a pessoa gastar tempo e desenvolver uma solução que não seja dentro do WordPress só para resolver essa questão. E assim, a gente ganha agilidade com plugins que são sensacionais. E falando assim como hoje eu praticamente muito pouco eu utilizo back-end desenvolvido por mim. Geralmente eu olho o WordPress e vejo o que ele pode me oferecer de soluções mais ou menos prontas que eu consiga rapidamente mexer. Porque imagina, a gente não é eterno numa empresa. Daqui a pouco eu saio, tenho uma oportunidade melhor, eu deixo de trabalhar na área, e aí outro desenvolvedor chega e já olha o código. O fato a grande questão é, muito fácil tu achar um desenvolvedor de WordPress, porque quando tem uma comunidade muito grande, tu conseguiria achar um outro profissional para mexer no teu projeto, se caso tu não tá. Mas se fosse desenvolvido, por exemplo, em Laravel ou em Zend, seria muito difícil achar um profissional, porque é uma linguagem que exige muito mais do desenvolvedor. Com certeza. E entra a questão do desempenho, que muitos criticam o WordPress. Eu comecei, assim, meus primeiros contatos com CMS foi lá com o Joomla ainda. Na época, lá, acho que 2008, 2009, os primeiros estudos, assim, era mesmo para estudo. Era interessante, o pessoal, a comunidade do Joomla era sempre presente, digamos, né, nas dúvidas. Só que chegou um ponto que eu depois comecei a usar o Drupal e o WordPress, que eu vi que o Joomla já não me servia. Hoje, por exemplo, os projetos que são desenvolvidos aqui na Dose Extra, principalmente, eles até poderiam ser feitos no Joomla, mas ele não teria a velocidade de entrega, né, o tempo de entrega reduzido do jeito que tem usando o WordPress. E a estabilidade, talvez. Nós começamos a entregar trabalhos, eu comecei na parte de desenvolvimento pensando naquela concepção meio que do programador orgulhoso, né, que é de desenvolver o próprio CMS, ter as suas próprias soluções, porque quando tu fala que usam um WordPress, alguns viram a cara, né, porque acham que por ser popular ele não é bom. E aí, vendo como o mercado funciona e com aquela máxima que é a gente trabalha para pagar boletos. Estudando mais o WordPress, conversando com o próprio Matheus, a gente começou a se adaptar a ele. E hoje é muito mais rápido. Por exemplo, o tempo... Claro que depende do nível de projeto, né? A gente está falando de projeto menor, com site mais assim, institucional. Então, o tempo maior, claro, é na parte de front, né? Desenvolver o CSS, né? Porque para passar para o WordPress é muito rápido. Questão assim de horas, pelo menos dependendo do projeto, depois que pegou aí, leu a documentação e tu já entendeu o funcionamento dos loops, é muito rápido, muito prático, sempre sabendo que tu tá seguro quanto às atualizações e tal. Então não vi mais sentido em utilizar CMS próprio e usar outras alternativas. Por exemplo, o Joomla, no caso, ele para mim ele parou no tempo, não soube se adequar com as tecnologias novas e infelizmente é uma opção que já não entra nem em discussão aqui. E eu vejo que outros CMS também, né? Por exemplo,
tempo que eu estudei Drupal, realmente ele tem algumas vantagens, principalmente relacionadas ao desempenho. Só que até que ponto esse ganho de desempenho é superior ao todo o resto do WordPress, que também, trabalhando bem nele, eu consigo ter um desempenho adequado. Por exemplo, usando extensões de cache, elas já economizam absurdos do servidor, porque tu está gerando uma versão em HTML do teu site, das páginas do teu site, e quando o cliente, no caso o usuário, for consultar esse teu site, esse teu servidor, ele vai estar consultando já a versão HTML com o CSS comprimido. Então, dentro do próprio WordPress eu consigo ter essa facilidade para configurar ele e também para pensar justamente no desempenho, né? Então... eu posso te dizer assim, algumas situações que, em relação a desempenho, a culpa é do front, né? Porque a utilização de muitas imagens, a utilização de muitas vezes o servidor com PHP 5.2, que é um PHP velho, bem pesado, questão de muitas vezes a não otimização dos loops, né? Porque o loop, mais ou menos, ele é aquele laço for ou laço for while, né? Que as pessoas, no caso for each, desculpa. Esses são razoavelmente rápidos, entretanto, com uma consulta de banco de dados às vezes complexa, pode pesar. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, esse peso teria muitas vezes um Laravel usando ferramentas fantásticas que ele tem. Poderia ter, por exemplo, um PHP desenvolvido ultra otimizado, usando o PDO, que às vezes o PDO faz aquela consulta de qual tipo de banco de dados eu estou utilizando. Estou utilizando MySQL, e faz aquelas consultas em 200 milissegundos, né? Que é o vídeo do Rasmus. Ele passou um tempo atrás comentando que os frameworks fedem. Claro, nunca vai ter uma solução assim que agrade gregos e troianos, mas o que eu penso assim para uma situação assim, vou colocar 3 cenários possíveis. Cliente pequenininho, que ele está querendo desenvolver conteúdo, quer um template simples, ele quer entrar no mercado de conteúdo na área dele. O WordPress resolve sempre essa necessidade. Ele tem um segundo cliente, que ele tem uma loja que ele não quer vender grandes vendas, quer fazer uma venda pequena, ele quer investir pouco, quer vender pouquinho. Tem o WooCommerce, que deve resolver a necessidade dele, que ele tem controle de estoque, tem controle de frete. É uma solução muito boa desenvolvida dentro da equipe do WordPress. Tem uma grande rede que precisa de conteúdos ultra otimizados como a Amazon. Acredito que a Amazon, nesse caso, compensa desenvolver seu próprio template, teu próprio framework, seu próprio CMS, seu próprio conteúdo, né? Por que eu digo isso assim, Regis? Dependendo da complexidade, para média complexidade hoje, o WordPress dá conta. Eu desenvolvi sites que hoje, se eu tivesse o poder de refazê-los, eu ia dizer, transforme para WordPress, porque ele já vai resolver a necessidade. E o mais difícil para a back-end é o código seguro. Por quê? Porque um CMS feito por uma empresa, aqui em Bento a gente tem muito CMS ainda feito à mão. Eu digo feito à mão, feito por um desenvolvedor que ainda faz as consultas sem um padrão de código, sem um padrão de equipe. Ele tem um pequeno problema, que é se ele morrer, acabou o código. Quem é que vai dar suporte para aquilo? E assim, muitas vezes é botar no servidor 5.2 PHP. Já temos 7.1, é um salto de geração muito grande. E a ferramenta, ela acompanhou, o WordPress tem suporte a PHP 7. E o desempenho é muito melhor. Nisso que eu falo assim, a questão do desenvolvedor em relação à performance é que tem que ficar de olho na tecnologia. Se ele exigir performance de alto nível num PHP muito antigo, ele está sendo contraditório, né? Não dá para ele exigir isso. E mesmo assim os caras fazem um esforço bem grande com cache, com otimização de imagens e assim vai. Tem as dimensões dos projetos que a gente vai estar trabalhando, mas é difícil tu achar um projeto, pelo menos de pequeno, médio porte, que tu não consiga adaptar para o WordPress. A não ser que seja algo muito específico, porque o WordPress ele é tão legal que tu basicamente consegue transformar qualquer site PHP, digamos assim, HTML, em um template WordPress. Se tu precisa de uma função mais específica, tu precisa de alguma coisa mais que não tem ainda, porque daqui a pouco sempre tu vai encontrar documentação mostrando como fazer ou um plugin pronto,
tu pode desenvolver esse plugin. E aí, através da documentação, tu vai conseguir fazer com que funcione no WordPress. É bem bacana isso. Bom, indo já mais para finalização, eu queria que o Matheus desse algumas dicas aí para o pessoal que quer começar a desenvolver um front-end, principalmente no WordPress, né? O que ele pode buscar de apoio, daqui a pouco, quais são as dicas para começar bem, né? Não começar com o pé errado aí. Como a gente conhece aqui na cidade, tem um Vivente aqui que é muito famoso por pegar muitos projetos, né? Também por começar meio com o pé errado esses projetos. Matheus, quais são tuas dicas? Assim, se você que está ouvindo aqui é um desenvolvedor que está entrando no mercado agora e tem um conhecimento mínimo de PHP, sabe fazer um require, entende que tem que toda linha do PHP tem que botar ponto e vírgula, começou agora, tipo, tem 3 meses de código, eu recomendo o WordPress para que você entre rápido no mercado, né? Claro que tem plugins que são fundamentais para desenvolvedor, que talvez você, no primeiro momento, você vai ter dúvidas, né? Mas é bom que você tenha noção de laços, loop for each, para que você consiga entender o deloop, né? Que é a função mais importante do WordPress. Se tu olhar a documentação, tu vai ver, tem muitos códigos, socorro. Mas eu mesmo fiz, e se estiver na descrição, eu fiz um pequeno tutorial, um curso direto com os nossos amigos da Dose Extra, onde a gente fez um resumão do que o WordPress pode oferecer e às vezes utilizamos 5 ou 6 funções. E ele fez um tema completinho. E esse tema completinho dava para a pessoa criar sua notícia, ela via sua notícia em URL elegante, tinha um menu dinâmico, tipo, muitas funções fantásticas e que são bem simples. E acredito que um desenvolvedor que está entrando no mercado hoje, ele tem que estudar, para ser desenvolvedor de WordPress, ele tem que ter um desenvolvimento muito bom de HTML e CSS. Às vezes, eu preciso ter um PHP bem avançado? Não precisa. Eu preciso que tenha um HTML bem bom. Por quê? Porque o WordPress é muito bom para CEO. E ter um SEO, né, no caso, muito bem feito, muito bem desenvolvido, WordPress, e com o WordPress você tem ganhos de consulta muito bons. Outra coisa que eu diria para o iniciante, tem plugins que podem ser muito bons, mas tem plugins que podem ser um câncer, né? Por exemplo, às vezes tu não tem o domínio de instalar aqueles sliders bonito, tu pega uma solução pronta. Qual é o problema disso? Essas soluções prontas elas exigem jQuery. E se tu bota 3 ou 4 plugins jQuery, tu vai ver que às vezes tem 4 ou 5 plugins jQuery instalados no teu WordPress. O ideal é que você aprenda a desenvolver esses plugins por fora, de pegar esses plugins pronto, né? Tu desenvolve usando esses plugins de jQuery por fora, faz o tema bonitinho por fora, usando um jQuery só, deixando o mínimo de assets possíveis. Daí você pode migrar pro template do WordPress, né? Ele é uma curva de aprendizado muito pequena, assim. Em uma tarde tu consegue desenvolver um tema simples, assim. Consegue fazer seus loops, consegue fazer um menu dinâmico. Esse menu dinâmico, inclusive, usando as classes CSS, pode deixar ele ativo de um jeito bem elegante, assim, né? Claro que a gente tem que falar dos contras da ferramenta, né? A utilização de muitos plugins pode deixar bem lento. Às vezes, desenvolver soluções mais avançadas exige que você domine os hooks. Os hooks, praticamente todo framework tem os hooks, né? Os hooks são aqueles códigos que fazem funções dentro da estrutura do framework do WordPress, que fazem que, às vezes, que se tu colocar uma solução muito avançada, pode deixar teu site lento, né? Outra questão acho que é basicamente para todo front-end, muitas imagens deixam o site lento, vídeos deixam o site lento, mas que tenta sempre desenvolver o seu código na mão e não pegar temas prontos, que às vezes tema pronto tem tudo e tu não precisa de tudo. Isso é uma grande desvantagem do WordPress, por ser muito fácil, por ter muito código pronto, ele tem às vezes o risco do cara dizer, ele é preguiçoso, ele só pegou um template pronto e colou. Tipo, é muito frequente ver empresas sérias se utilizando de templates prontos para tirar vantagem no mercado. E a gente acha que isso não é muito legal tanto para aprendizado quanto para o mercado, né? Porque aí, às vezes, a pessoa ela cobra um valor muito alto e utiliza um tema pronto. Isso eu acho que é bem falta de respeito assim, com as pessoas. Mas tirando essa situação que deveria ter em qualquer lugar, né? Que tem temas prontos em qualquer lugar, não é exclusividade do WordPress, acredito que se a pessoa quiser desenvolver bem seriamente o WordPress, uma tarde,
que ela tiver um mínimo de PHP, numa tarde ela aprende tranquilamente, desenvolve seus temas, seus projetos e consegue viver dignamente, vivendo fazendo temas de WordPress. E já pode mandar currículo lá para dose extra também, hein? Sim, Olha sim. ali. E aquela questão, né? O que é mais legal, se por exemplo a dose extra muda de área e você tem um tema em WordPress, você consegue pegar esse tema depois. Se você é uma outra empresa e quiser passar para dose extra e é WordPress, aí vai ser muito fácil de mexer, né? Imagina, a situação está muito dada, muito pronta, né? E se quiser também contratar o Matheus para dar sequência num site aí, né, Matheus? É muito mais fácil porque sendo algo que tu já conhece, ou que seja outro profissional no caso, né? Brincadeiras à parte, mas tu já tem uma bagagem, porque já tem uma documentação muito extensa, tudo aquilo que a gente já falou até agora, né? Então é muito legal. Bom, Matheus, seguinte, só para avisar então o pessoal, o zine.doseextra.com vai começar a postar alguns materiais relacionados ao WordPress. Não só isso, né? Tem vários outros temas, por exemplo, a gente reformulou todo o site, já tem coisas sobre edição de vídeo, já tem postagem sobre podcast, vai ter sobre outras áreas relacionadas à produção multimídia e também o dia a dia de uma agência, vai ter algumas coisas também sobre redes sociais, sobre SEO, bastante coisa. Sobre o WordPress também vai ter alguma série de tutoriais que planejo postar, até fica aqui o convite para o Matheus também compartilhar, se ele assim quer, né, dentro das extra, o que ele conhece. Esperamos que assim a gente também ajude a divulgar mais os lados positivos dessa plataforma e também ajude esse pessoal que está começando a conhecer e por que não, né, se profissionalizar em cima do WordPress. Bom, vamos encerrando aqui o podcast. O Matheus tem alguma consideração final? É bem rapidinho, né? Fazer sempre aquele jabá esperto, né? Precisando de desenvolvimento para WordPress, pode contar comigo, né? A gente tem que aproveitar essas oportunidades. Agora falando sério assim, se você quiser aprender WordPress, é a mesma coisa que você tentar aprender uma linguagem, aprender uma técnica, aprender a dançar, aprender a jogar bola, aprender skate, aprender WordPress, aprender JavaScript. É treino, inspiração, bastante estudo. E às vezes, se não chegou o conhecimento, a tua resposta não está na hora, relaxa que vai dar tempo. Porque a gente tem no Brasil uma demanda bem grande de código, de conteúdo que precisa ser lançado e a gente não tem profissional suficiente. Tipo assim, é um Eldorado de emprego para todo mundo? Não sei. Mas eu acho que o WordPress ele pode vir ainda a substituir uma grande quantidade de sites no Brasil que ainda as pessoas adicionam os conteúdos no HTML. Tipo, e mesmo assim, usando o CMS antigo, CMS de outras empresas, CMS que são personalizados, o WordPress muitas vezes ele pode suprir essa necessidade, né? E para finalizar, Regis, foi um prazer, obrigado pelo convite. É muito legal participar. Quando a gente tiver oportunidade, sempre que eu puder participar, vou poder contribuir. Para quem está iniciando na área, é aquela coisa que todo mundo fala, né? É 99% transpiração, 1% inspiração, né? Não vai surgir a ideia mágica para o seu projeto se você não sentar a bunda na cadeira e trabalhar e desenvolver, estudar isso, né? Eu digo que pode até colocar o link lá do meu site, Regis, Pode deixar. do que eu fiz lá pro curso WordPress, coloca no post, e aí você pode ver, mesmo que bem simples, a lógica do WordPress já pode estar no teu código. Isso que é bem legal. Todo mundo já utiliza essa ferramenta e tem muitos vídeos legais que podem fazer com que você hoje, muitas vezes não tenha esse conhecimento, pode viver do WordPress. É só isso que eu digo, assim, que considere isso como uma forma de entrar no mercado de TI, né? Uhum. Tu queres deixar, então, uma recomendação talvez de algum filme, algum livro, talvez até um site, né? O próprio site do WordPress, ele tem a documentação, mas aí se a pessoa tiver bem iniciante, que ela pesquise, que ela tenha um bom PHP antes de tudo, né? Que ela faça um curso de PHP para entender pelo menos os requests, usar funções, que ela consiga, se ela entender esse tipo de domínio de código de PHP, de fazer as coisas se repetirem na tela, que ela vai conseguir tranquilamente pegar o WordPress. Aquele conselho de sempre, né? Se tu já tem um PHP bem legal, já trabalha 1 ano com PHP, já faz bastante coisa, já entende post, get, essas coisas todas, aí eu recomendo que você mexa bastante com CSS e HTML, que tem essas duas linguagens bem fortes, porque é você fazer temas especializados, né?
E aquela coisa, estuda, que cada vez mais tem no WordPress oferece cada vez melhores ferramentas para as necessidades de vocês, né? É isso que eu digo. Eu também vou deixar uma recomendação, na verdade é um podcast, é o do Hackencast, onde não é exatamente sobre o WordPress, mas lá dentro o pessoal comenta um pouco, e aí dá para sentir também um pouco do preconceito do pessoal que é do Joomla, que eu já fiz parte da comunidade. É legal para entender também um pouquinho como funciona a comunidade. Foi um grande prazer contar com o Matheus, espero ter o Matheus aqui muitas vezes para a gente falar sobre outros temas que nós estávamos conversando em off aqui, que seria legal. Achei importante começar pelo WordPress, porque esse site é em WordPress, nós trabalhamos com WordPress, vão ter tutoriais de WordPress, o Matheus trabalha com WordPress, é muito WordPress para deixar passar assim e não fazer um podcast só sobre ele. Bom, muito obrigado, Matheus, muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui, forte abraço e até mais. Até.